Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Vamos Produzir. Aqui eu te ensino estratégias na sua jornada para te ajudar a ser o fisioterapeuta que domina o tratamento da dor lombar. Eu sou Alberto Dantas, fisioterapeuta, e o tema da aula de hoje é uma técnica simples que vai te ajudar bastante a aliviar a dor do seu paciente. Fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender como executar essa técnica, né? E aí você vai conseguir também aliviar a dor lombar do seu paciente, tá bom? Então, antes de falar da técnica, a gente vai fazer toda uma introdução aqui para contextualizar e para você entender qual o melhor momento e o porquê utilizar essa técnica, tá bom? Mais uma vez, técnica por técnica, qualquer videozinho aí no YouTube vai de 3, 5 minutos, vai te ajudar a copiar a técnica e você vai conseguir aplicar no seu paciente. Mas sem saber o porquê do para quê, você vai ficar inseguro na hora de aplicar essa técnica no seu paciente. Aqui você vai dominar toda a aplicação dessa técnica, tá bom? Então, antes de falar, vamos lá, a introdução. A nossa coluna, né, a coluna vertebral, ela é dividida em regiões, né? Então a gente tem a região cervical, você já sabe disso. Cervical, essa aqui vamos ver. Tem a região cervical, temos a região torácica, né? Temos também a região lombar. E aí temos também a região da coluna, que a gente chama que é a região pélvica. Essa região pélvica, ela é composta pelo sacro e pelo cóccix, né? Que se fundem aos ossos ilíacos, né? Que são do ilho, isquio e pubis, para formar a base da coluna, né? Que é justamente a cintura pélvica, tá bom? E é interessante falar desses dois ossos, né, que são o sacro e o cóccix, né, que juntos ali compõem, juntos com os ossos ilíacos, compõem a cintura pélvica, porque, como eu disse, eles são a base da coluna, né? Eles são a base da coluna vertebral. E aí, em algumas linhas, né, assim como o alicerce é a base de qualquer construção, e algumas linhas, pessoas entendem que essa base da coluna ela é responsável por muita coisa. Então imagine só que você tem um alicerce que ele foi mal construído ou que ele não foi construído de uma maneira firme, de uma maneira bem estruturada, vou dizer assim, e aí você tem um prédio construído em cima desse alicerce. Bem provavelmente esse prédio ele está em risco de colapso, né? Então, dentro dessa linha em que leva em conta a base da coluna como algo principal, como alicerce da coluna, qualquer alteração nessa coluna pélvica, né, nessa parte, na cintura pélvica da pessoa, do paciente, vai gerar repercussões negativas em todos os outros segmentos da coluna, tá? É interessante essa ideia, só que ela gera um conceito para a gente, né? Ele deixa incutido da gente a ideia de disfunção patoanatômica, ou seja, eu tenho uma alteração na anatomia e isso vai gerar algumas doenças, tá? Então essa ideia a gente não utiliza tanto ela na nossa prática clínica. Então essa ideia a gente não utiliza tanto ela na nossa prática clínica, tá? O que a gente utiliza e o raciocínio que a gente utiliza é justamente o raciocínio da interdependência regional. Interdependência regional. O que isso quer dizer? Esse conceito da interdependência regional,
leve em conta o seguinte: coluna cervical, torácica, lombar e pélvica são apenas parte de um todo. Então esse todo, ele tem relação com cada um desses segmentos. Então, fazendo uma abordagem sobre a coluna pélvica, né, sobre a parte mais baixa, sobre a base da coluna, a gente consegue ter repercussões positivas na coluna lombar, ou na coluna torácica, ou na coluna cervical. Então, assim, é muito comum a gente abordar a coluna pélvica do nosso paciente e ter resultados positivos com relação à dor, à mobilidade, né? Se a gente aplica essa técnica, né? Aplica a abordagem de forma assertiva sobre essa coluna pélvica, tá? Então, esse conceito de interdependência regional, ele leva em conta justamente isso, que todos esses segmentos que a gente divide para poder estudar e assim ficar mais fácil a nossa compreensão, na verdade faz parte de um todo. E se a gente aborda qualquer um desses outros segmentos aqui, a gente pode sim ter repercussões positivas aí na coluna lombar e aliviando assim a dor lombar do nosso paciente, tá bom? Então, e o que a gente tem de técnica para poder abordar essa coluna pélvica? Então a gente tem técnicas, né? Nós temos técnicas de mobilização. Hoje está difícil, hein? Mobilização. Técnicas de mobilização. Nós temos técnicas de manipulação. Então, técnicas de mobilização. Mobilização a gente conhece, pode ser mobilizações, né, passivas, onde nós vamos lá, colocamos a mão no nosso paciente, fazemos aquelas mobilizações ali com o intuito de ganhar, né, ou de dar estímulo e ver o movimento maior, ver o movimento acontecendo de uma maneira mais harmônica, mais fluida. A gente tem técnicas de mobilizações ativas, né? Por exemplo, aquelas em cima da bola, que o paciente fica movimentando a pelve para frente e para trás, para um lado e para o outro. É muito comum a gente ver as gestantes fazendo isso e tudo, né, para dar maior mobilidade, né, à cintura pélvica. E a gente tem essas técnicas de manipulação também, que tendem a ser mais rápidas, né? A gente tem um resultado mais rápido e normalmente a gente percebe, né, a gente consegue ver melhor, visualizar melhor esse efeito, né? Talvez justamente porque a gente consegue dar esse estímulo mais rápido, né? O que a gente teria que ficar repetindo ali na mobilização, na manipulação, eu gosto de brincar, a gente dá um tapa e já vê a coisa acontecendo, tá? Então, só para a gente recapitular, a gente tem essas áreas da coluna que são divididas de forma a melhorar a nossa compreensão, a facilitar o nosso estudo, mas todas essas áreas são interdependentes, né? Ou seja, uma depende da outra. Então, dando um estímulo certo na pelve, por exemplo, a gente vai conseguir ter uma resposta analgésica na coluna lombar. Ou seja, às vezes a gente vai ter um paciente que vai estar sentindo uma dor muito grande na coluna lombar, que a gente não vai conseguir abordar diretamente essa região, mas a gente pode abordar a região pélvica, aliviar a dor lombar desse paciente, tá bom? Então a gente tem técnicas, como a gente faz isso? A gente pode mobilizar a cintura pélvica, tanto de forma ativa quanto de forma passiva, e a gente também pode fazer uma manipulação nessa região pélvica, né? Na articulação sacroiliaca ali propriamente dita. E outra forma que a gente tem é utilizando de técnica de energia muscular, né? Nessa técnica, nesse tipo de técnica, a gente vai utilizar da força do paciente, ou seja, da energia que o músculo tem, para gerar essa manipulação ou essa mobilização, tá? Então, vai ser o paciente que vai fazer a força, e a gente vai direcionar isso, vai fazer com que essa força seja gerada no local que a gente quer, para a gente ter a coisa aí acontecendo,
tá? E por que é vantajoso a gente aplicar essa técnica de energia muscular e não a manipulação, já que a manipulação a gente, que eu estava falando, a gente tem um resultado mais rápido, a gente percebe a coisa mudando logo. Então por que a gente vai preferir utilizar a energia muscular e não a manipulação, já que a manipulação tem esse resultado tão rápido, a gente vê a coisa acontecendo ali imediatamente, a gente consegue perceber que realmente funciona a manipulação dessa região. Eu acredito que uma das vantagens, né, eu vou citar algumas vantagens aqui, e uma das vantagens é justamente que é uma técnica fácil de aplicar, né? E aí fácil, eu quero dizer fácil aqui, é que não necessita de muita habilidade do fisioterapeuta para fazer isso, né? Não é habilidade dependente, né, eu diria. Já que a gente vai utilizar a força do paciente, o terapeuta precisa ter muito pouca destreza, né, conhecer muito pouco de terapia manual para poder aplicar essa técnica. Então, é uma técnica fácil, até mesmo para quem está iniciando aí na terapia manual. Desculpa. Então, ela é fácil de ser aplicada. A segunda vantagem que eu quero listar aqui é que é uma técnica de baixo custo. Então, assim, se a gente for comparar alguns outros recursos, por exemplo, o pessoal que está formando aí há pouco tempo, que ainda vai concluir a graduação, está ainda na reta final da graduação, talvez investir em alguns aparelhos, em alguns equipamentos, exija um custo maior, né? E essa é uma técnica que a gente percebe bons resultados, é que a gente realmente consegue ver a coisa mudando e eu não vou precisar investir em equipamentos ultramodernos. Na verdade, eu não vou precisar investir em nada, eu vou utilizar apenas minhas mãos e o meu corpo, tá? Então a técnica a gente não tem muito custo para isso, né? Inclusive você pode aplicar essa técnica em qualquer lugar. Você não precisa estar dentro de uma clínica, você não precisa ter uma maca. Você pode aplicar essa técnica no sofá do seu paciente, na cama dele, quem sabe até no chão. Então você não precisa ter uma estrutura, ter um lugar específico para poder fazer isso, né? Na arquibancada de um estádio de futebol, em qualquer lugar você consegue aplicar essa técnica, então por isso ela é uma técnica vantajosa. E também você pode utilizar essa técnica com pacientes idosos. E pacientes idosos, porque às vezes a manipulação, que é uma técnica, né, de maior energia, que às vezes você fica receoso de aplicar no seu paciente idoso, ou às vezes ele mesmo fica receoso de receber esse tipo de abordagem. Então, essa técnica de energia muscular você não vai ter esse receio. É uma técnica indicada, inclusive, para pacientes idosos. Ainda mais para eles ainda, tá bom? E aí eu quero só deixar uma dica aqui, talvez, como é uma técnica que a gente precisa utilizar da energia muscular do paciente, e a gente sabe, a maioria dos pacientes idosos eles estão na situação, né, de ter uma menor massa muscular, né, ter uma sarcopenia e, consequentemente, uma diminuição de força, né, ou às vezes ele tem até um volume muscular alto, mas tem pouca força. Então, às vezes você vai ter que repetir mais vezes essa técnica com esse paciente, né? Às vezes no primeiro momento essa técnica não surta o efeito desejado e aí você vai ter que fazer mais e mais vezes, às vezes no segundo, no terceiro atendimento, tá bom? Mas é uma técnica que é efetiva sim para a gente utilizar com esses pacientes idosos, beleza? E também que nos dá segurança, a gente não fica com medo de executar pensando que está colocando o nosso paciente em risco ou alguma outra coisa do tipo. A gente não precisa se preocupar, né, em
A gente não precisa ficar com medo de aplicar essa técnica em pacientes idosos, tá bom? E aí, uma das coisas que eu acho mais vantajoso na aplicação dessa técnica, tendo em vista que a gente utiliza a energia muscular do paciente para realizar essa aplicação de carga ali na articulação pélvica, né, nas articulações pélvicas, principalmente na articulação sacroiliaca, é justamente o fato de ela promover promover o tratamento ativo desde o primeiro atendimento, né? Então, é uma técnica ativa, o paciente vai fazer força e muitas vezes ele vai estar numa crise de dor lombar, né? Então, quando a gente vai ver as diretrizes de tratamento de dor lombar, a gente sabe que esse tratamento ele deve primar por uma abordagem ativa, um tratamento ativo. Então, muitas pessoas hoje tem até uma discussão, né? Hands-on, hands-off, vou fazer terapia manual no meu paciente, não vou, sou da linha dos exercícios, sou da linha da terapia manual, mas uma não exclui a outra, né? Essa é uma abordagem de terapia manual, né? Ou seja, a gente não vai utilizar equipamentos, a gente não vai utilizar peso e resistência, só que é uma abordagem de terapia manual ativa. A gente vai gerar diminuição de tensões, né, na região pélvica do nosso paciente para ter repercussões positivas na dor lombar dele, de forma que ele mesmo vai trabalhar e ele mesmo vai fazer força ali na maca, tá? Então, essa técnica, ela acaba sendo um excelente recurso para a gente utilizar com os nossos pacientes. Eu vou colocar para vocês o vídeo dessa técnica na sequência dessa aula, né? Nela eu vou iniciar mostrando para vocês por onde começar, tá? E aí eu vou dar algumas orientações também sobre quando repetir essa técnica, quando a gente precisa aplicar novamente, né? E alguns cuidados aí, algumas coisas que as pessoas acabam errando na hora de aplicar essa técnica. Então eu vou dar os primeiros passos de como a gente executar essa técnica para retirar a tensão da região da pelve, tá bom? Então a técnica de terapia manual, o início dela vai ser observando como é que está o movimento do paciente. Faz, por favor, a flexão do tronco aí, Ana Paula. Desce como se fosse pegar alguma coisa no chão com o joelho esticadinho. Isso, e volta. Sente alguma coisa quando faz isso? Esticando a musculatura. Ótimo, beleza. Agora você vai abrir a base mais um pouquinho e colocar a mão como se fosse estender lá atrás. Isso. Vem do seu limite e volta. Cuidado para não voltar para trás aí. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Agora eu quero ver também como é que estão as inclinações. Inclina de lado, dá uma passadinha no joelho e volta. Isso, para o lado e volta. Abre a base e desce como se fosse pegar uma caixa lá no chão. Isso, subir. Muito bom. Beleza. Então, o primeiro passo é esse. Ver como é que está a mobilidade da coluna. O segundo, a gente vai ver se tem alguma assimetria durante a flexão dela. Vem aqui para você ver. Chega um pouquinho mais para frente, por favor. Isso, a gente vai ver se tem alguma assimetria. Licença aqui, viu? Então, a gente vai expor aqui as espinhas ilíacas pósteras superiores, né? Então, são aqueles furinhos, o dela aqui está bem nítido. E aí eu vou posicionar meus polegares de maneira que eles fiquem horizontais. Eu não deixo eles na vertical nem na meio inclinada, é na horizontal mesmo. E a pressão aqui não é uma pressão, eu só vou colocar meus dedos superficialmente na pele dela, tá? E eles devem estar apontados um para o outro. E aí solicito o paciente para poder, né, pegar alguma coisa lá no chão com os joelhos esticados, fazendo a flexão do tronco. Vai lá, Ana Paula. Isso. E aí eu observo aqui o que aconteceu. Se tem alguma assimetria nessa flexão. Se vocês observarem, meu polegar direito está um pouquinho mais alto, né? Beleza, Ana Paula, pode voltar.
Muito bom. Então, o primeiro passo é esse. Aqui eu só quero saber se tem assimetria. Eu não preciso levar em conta qual lado que a assimetria está, ou qual lado que subiu mais, ou qual lado que desceu mais. O segundo passo, já aqui na frente, eu vou usar como referência as espinhas ilíacas anterosuperiores. Pode vir aqui. Isso, aí eu vou palpar essas espinhas ilíacas anterosuperiores. Pronto. E aí aqui eu observo a mesma coisa, se tem alguma assimetria. No caso da Ana Paula, a espinha ilíaca anterosuperior esquerda dela está mais alta, tá? Que está aqui na minha mão direita, mas é a espinha ilíaca anterosuperior esquerda dela, tá bom? Então aí eu faço essa anotação mental também para mim para as abordagens. Pode deitar para mim. Isso. Aqui ela já caiu na posição certinha. Ana Paula, vamos fazer o seguinte. Deita a cabeça para lá e eu vou pular de lá para poder mostrar melhor. Então, primeiro passo, eu vou trabalhar para poder equilibrar aquelas tensões lá atrás, na articulação sacroiliaca dela. E aí nessa técnica a gente vai utilizar a energia muscular dela, ou seja, é o paciente que vai fazer força na execução da técnica. Se a gente for pegar os adutores da coxa, a gente vai saber que eles têm origem lá na sínfise púbica e vão ter extensão, né, na face medial aqui do fêmur. Então a gente vai meio que inverter origem e extensão. Pega daqui, Vinícius, fazer ele falar. Isso. Então o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar meu braço aqui, ó, porque os adutores, eles quando contraem, realizam esse movimento, ou seja, o ponto móvel é justamente a porção distal do fêmur, né? Fazendo a adução do quadril. E se eu coloco aqui, eu vou impedir que essa adução seja realizada. Então, na hora que eu faço isso, os adutores dela vão meio que tracionar a sínfise púbica e com isso eu vou fazer com que essa carga chegue lá na articulação sacroiliaca. Ou seja, eu vou gerar toda uma tensão, né, nessa cintura pélvica da minha paciente. Então, posiciono aqui e peço ao paciente para poder fazer força, apertando mesmo, vai lá, força, isso, relaxa, percebam que não tem movimento algum. Vamos lá de novo, força, e aí seguro 1, 2, 3 e relaxo. Deixa o paciente respirar um pouquinho, estou te machucando? E vou lá de novo, força, vai. Isso, quebra meu braço. 1, 2, 3, relaxou. Tá? Normalmente eu não fico contando, eu só penso mentalmente, peço ao paciente para soltar. Outra opção que eu normalmente gosto de fazer na sequência é pedir o paciente para poder fazer força para abrir. Tá? E vamos lá, vamos fazer primeiro que eu vou explicar. Força para abrir. Força e solto. O que acontece com isso aqui? Quando eu peço ela para fazer força para abrir, ela está contraindo vigorosamente os abdutores, porque eu estou segurando aqui e não deixando ela fazer. No momento que eu tiro a minha mão aqui rapidamente, já que ela está fazendo força para abrir, a perna dela vai abrir de uma vez. E para isso não acontecer, ela acaba contraindo rapidamente os músculos adutores. Ou seja, para não deixar a perna abrir de uma vez, ela já é uma reação dela, ela vai contrai adutores. E essa contração rápida gera também essa distração lá atrás na cintura pélvica dela. Beleza? Na coluna pélvica. Vamos lá de novo, força para abrir, força, força, força. Isso. Percebe o movimento que acontece? Força para abrir, vai, força, 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 força. Isso. Na hora que eu solto, ela vai. Aqui a gente não precisa dar orientação nenhuma para o paciente. A única orientação que a gente dá é pedindo ele para poder fazer força para abrir. Aí agora, a gente vai fazer o equilíbrio daquelas espinhas ilíacas anterosuperiores, tá bom? Então, o paciente vai estar aqui perto de mim, quanto mais perto, melhor. Isso, chega um pouquinho mais para o da maca. Aqui eu estou com o seguinte, lá na minha avaliação eu encontrei essa espinha ilíaca anterosuperior dela mais superior e essa daqui mais inferior. Trocando em miúdos, essa daqui estava mais alta e essa aqui estava mais baixa. Para não ter erro na hora do posicionamento, o que eu vou fazer? A perna que estava mais baixa vai ficar mais baixa e a perna que estava mais alta vai ficar mais alta.
Vamos supor que fosse essa daqui que tivesse mais alta. Então eu colocaria essa daqui mais alta e essa aqui mais baixa. Só que aí eu teria que me posicionar do lado de lá, tá bom? Mas como era essa daqui, estava mais baixa, a direita estava mais baixa e a esquerda estava mais alta. Essa espinha dela aqui estava mais elevada. Então eu me posiciono do lado da perna mais alta. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, vou posicionar dessa forma. E você, paciente, vai fazer uma força para poder levar o seu joelho em direção à maca, tá bom? Você vai fazer esse movimento aqui para mim. Show. Então, você, paciente, vai fazer força para levar o joelho em direção à maca, tá bom? E com essa daqui, você vai fazer força para elevar o joelho arrastando o calcanhar na maca, tá? Você não vai tirar o calcanhar daqui, beleza? E aí eu vou me posicionar aqui. Na hora que eu pedir, normalmente o paciente faz a pergunta: vou fazer isso ao mesmo tempo? Aí a gente fala com ele: pode deixar que eu vou te orientar, beleza? Porque senão a gente acaba confundindo. E uma outra orientação que é importante aqui é: agora não é mais força de competição. Porque até então eu estava falando com o paciente: vai, força, quebra meu braço, força, força, abre. Então às vezes o paciente acha, entende que esse movimento também vai ter que fazer muita força. Então a gente vai orientar ele a não fazer uma força de competição, agora ter uma força controlada, tá? Vamos fazer primeiro com essa de cá, força para empurrar. Isso, agora com essa aqui também, força para levantar. E aí com essa mão aqui, eu vou meio que orientando mais aqui. Muito bom, relaxou. Na hora que eu vejo que o paciente atinge a mesma força que eu quero, tanto com a perna que está empurrando, quanto com a perna que está puxando, aí eu conto ali 3 a 4 segundinhos e peço o paciente para relaxar. E vou repetir isso por 3 vezes também. Só para reforçar o posicionamento aqui, ó, a região anterior da tíbia dela vai estar posicionada no latíssimo do dorso. E com a mesma mão que eu estou encostada no joelho dela aqui, eu vou vir acima do joelho da perna que está mais baixa. Então a mão não vem abaixo, a mão vem acima. E também não é com a mão do outro braço, é com a mesma mão. Tá bom? Por quê? Porque eu vou conseguir deixar essa mão aqui livre para poder fazer os movimentos. Vai lá de novo, força para subir. Isso, empurra aqui. Muito bom, mais aqui, ó. Isso, relaxou. Vamos lá de novo, mais uma vez, força. Isso, mais aqui, ó. Muito bom, relaxou. Excelente. Então a gente realizou a técnica, agora a gente vai retestar para ver o que aconteceu. Paciente de pé, né? Aí eu torno a fazer aqueles testes, né, que a gente tinha feito, flexão, extensão, para analisar a mobilidade, mas o que eu quero mais mostrar aqui é o que acontece aqui, ó. Chega mais perto para a gente ver. Chega um pouquinho mais para frente, por favor, paciente. Isso. Então a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Mesmo esquema. Levanta um pouquinho, exponho aqui as espinhas ilíacas posteriores superiores dela, polegar na horizontal e apontado, lembrando que não faça uma pressão muito forte, é só posicionar em cima da pele e solicito o paciente para poder fazer a flexão do tronco. Vai lá. Isso. E aí olha aqui, ó. Aí eu já não percebo mais aquela assimetria. O que pode acontecer às vezes é a mão que antes estava mais baixa, ela ficar um pouquinho mais em cima. Mas isso não é problema, eu sei que a minha técnica foi efetiva, tá bom? E aí vamos olhar aqui também na frente, para ver como é que ficou as espinhas. Isso. Espinha ali, canteira superior. Espinha ali, a canteira superior. Ela tá aqui, ó. E aí o que a gente percebe? Elas estão alinhadas aí. E aí eu posso pedir ao paciente para poder fazer os movimentos. Faz os movimentos lá, joelho esticado, desce no máximo que você conseguir. Isso. E aí a gente compara a mobilidade como estava antes e como está agora. Percebeu alguma diferença, paciente? Eu consigo alcançar mais. O paciente percebe um movimento mais solto, né, mais amplo. Faz a extensão, por favor. A extensão dela já era muito boa. Abre mais a base para te dar mais segurança. Isso. Isso. Mas ainda assim a gente percebe um movimento mais fluido, mais acontecendo com maior facilidade. Tá bom? Então essa foi essa técnica de músculo-energia para
equilibrar as tensões da pelve. Um ponto que é interessante e que às vezes as pessoas erram é em explicar essa técnica para o paciente como se fosse algo que estivesse alinhando a pelve, né? Às vezes a gente palpa lá a cintura pélvica do paciente. Eu usei as referências aqui, tem um lado mais alto, um lado mais baixo. Mas às vezes a gente fala com o paciente, esse lado seu aqui está mais alto, sua pelve está mais rodada. E isso gera um efeito negativo na cabeça do paciente, né? Na verdade, isso são só sinais que norteiam a gente de como a gente vai posicionar o paciente e vai aplicar a técnica. Mas na verdade isso não tem nada a ver com o osso que está fora do lugar, com a pelve que está rodada, ou nada disso, tá bom? Outra coisa que é importante falar é em relação aos idosos. Já que os idosos têm menos força, a gente vai precisar repetir essa técnica mais vezes com ele, tá? E com o paciente que deu certo assim, a gente vai tornar a avaliar no próximo atendimento. Se tiver tudo belezinha, a gente segue o nosso tratamento. E se tiver alguma disfunção ainda, alguma simetria, a gente repete a técnica até quando o paciente chegar no consultório, na clínica, no ambulatório, se sentindo melhor. Essa foi mais uma aulinha do projeto Vamos Produzir. E se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com mais colegas fisioterapeutas e estudantes para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e vamos produzir!